Herança. Não é um tema só de filmes, de séries, de novelas, não, Flávia. É tema da vida real que mexe muito com o nosso emocional e que, assim, que o buraco é mais fundo, né? Não é um negócio simples, não, né, Flávia? Com certeza. As crises familiares começam a eclodir. E esse tema tem tudo a ver com Surtadamente, né, Flávia? Tem tudo a ver com Surtadamente, porque herança, morte, luto e questões emocionais sempre estão ligadas. Que revivem, né? Mesmo com o parente já falecido. Sim. E por isso, com quem que a gente está aqui hoje, Flávia? Hoje a gente está aqui com a Patrícia Daddeia, advogada, especialista em planejamento sucessório e patrimonial. Acertei, né? Acertei. Ela ficou tentando decorar aqui. Eu tava decorando. E a Patrícia também, ela é mãe do Giovanni Daddeia, que é amigo do Arthur Sano, que é meu filho. Estão todas em amigas aqui, né? Então, Patrícia, conta pra gente por que você se interessou, né, nessa especialidade, em falar de herança, trabalhar com herança e com as questões emocionais também. Bom, eu comecei a minha história, vamos dizer assim, eu terminei a minha faculdade de Direito com o meu pai numa UTI. Na minha colação de grau, meu pai estava na UTI. 5 meses depois, meu pai faleceu. Então, o meu primeiro inventário da vida foi como herdeira, não foi como advogada. Uhum. E lá atrás, então, isso já tem, esse ano vai completar 25 anos, eu tive o meu primeiro conflito como herdeira e eu vivenciei essa situação toda, né, com a minha família. Então, é perda patrimonial, conflitos familiares. Na época, acho que falha na comunicação, da condução do colega, né? Eu não era advogada, eu trabalhava num escritório e advogada daquele escritório que estava fazendo o processo para minha família. O meu irmão se sentiu prejudicado, então ele procurou uma outra profissional para representá-lo, porque ele achava que o fato que eu e o meu irmão mais novo, nós éramos solteiros e morávamos com a minha mãe, a gente estava se beneficiando de algo. Uhum. E gerou um conflito, nós ficamos 5 anos sem conversar depois disso. De você estar numa roda familiar, a pessoa passar a cumprimentar todos e te pular. Então, assim, isso me marcou muito, me impactou muito, a minha família, o meu irmão. Graças a Deus eu tive a oportunidade de reconciliar com meu irmão posteriormente, de esclarecer toda essa situação, mas me marcou. E aí com essa minha trajetória, o que eu posso levar para as famílias? Então, quando eu recebo uma família com um luto, com um inventário para fazer, vamos trabalhar isso de uma forma mais harmoniosa? Vamos chamar todos para uma conversa mais franca, mais transparente, para evitar os conflitos? E qualquer dúvida que um herdeiro tem, né, que um cônjuge sobrevivente fique, traz para mim enquanto advogada. Não deixa o conflito instalar entre vocês. Eu procuro levar sempre, e eu trago essa minha vivência, né, para os meus clientes. Já conversei com a minha família, logicamente, já pedi autorização. Mas é algo assim que eu acho que pode agregar para as famílias, essa minha vivência, minha experiência de vida. Entendi. E qual desinformação você acha que é a mais frequente, a mais comum para gerar um conflito na família? Que tipo de desinformação, assim, que assim, igual você estava comentando aqui com a gente, 50% da herança sempre é para, como que é que você usou o termo? Nós temos assim, dentro do universo patrimonial que uma pessoa deixa, se ela tiver herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge, ela tem que reservar 50% para eles. Os outros 50% eu posso dispor livremente, posso fazer um testamento e deixar ali quem serão os meus beneficiários desses 50%. E na hora que... Eu não preciso falar também que eu deixei um testamento, tá? Quando eu recebo um cliente para fazer um inventário, a primeira coisa que a gente solicita é a certidão de existência ou inexistência de testamento para o colégio notarial. Vindo a informação da existência do testamento, ou se a pessoa fez um testamento particular, tendo essa informação, a gente tem que levar para um juiz cumprir aquela ordem. E depois de todo o processo legal daquele testamento, da abertura, né, o cumprimento dele, alguém vai ser preterido.
E se eu, pai, mãe, que lavrei aquela manifestação de vontade, abrir mão daquilo em detrimento de um filho, sei, talvez eu tenha mais afinidade com o filho, ou eu, pai, mãe, eu observe que aquele filho é mais vulnerável, ele precisa de algo mais do que o outro, né? Eu não sei qual é a visão dos pais, e eu vejo muito isso, né? Que muitas das vezes eles querem proteger, e os pais conhecem os filhos, conhecem a família. E nessa de tentar proteger através de um testamento, muitas das vezes o filho preterido se sente injustiçado. Porque às vezes o pai, acho que tem, assim, eu sempre comento, né, com alguns pacientes, que às vezes não é que o pai ame mais um, às vezes sim, né, mas vamos falar no modo geral, né, não é que o pai e a mãe amem mais um, mas acho que a mãe, muitas vezes tem aquela visão assim, nossa, esse meu filho aqui, ele consegue andar muito bem sozinho com as pernas, esse daqui parece que é um pouco mais dependente, esse aqui vai precisar mais de ajuda. E isso, tô falando aqui de um modo não que tá certo e errado, mas eu vejo que muitos pais acabam tendo Sim. realmente essa visão, né, daquele que vai conseguir andar mais com as próprias pernas. Só que se isso não é comunicado antes, não é conversado de forma transparente, né, da própria visão do pai, dos pais com os filhos, isso acaba, acho que gerando isso que você falou, porque quando se mexe no testamento, você, assim, a pessoa não pode esperar, né? Ela tem um prazo para começar a mexer, não tem? Assim, porque primeiro a gente tá vivendo um luto. Isso. E a gente não pode viver muito tempo esse luto. Exato. Né? Você tá lidando ali com a dor, né? Aquela burocracia toda daquele ente que você perdeu. E a legislação fala que nós temos 60 dias para fazer a abertura do inventário. Então, nesses 60 dias, a hora que eu solicito a certidão, né, tem ou não tem o testamento, ou eu faço a abertura do inventário, ou eu faço a abertura do testamento, dentro desse prazo de 60 dias. Sim. O inventário não segue, o processo de inventário não segue enquanto não transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recurso com relação ao testamento, não houve mais impugnação com relação ao testamento. Então, é um prazo pequeno, Muito né? pequeno, A família, por vezes, não tem nem conhecimento, se não tem Aham. essa clareza, né? Não tem essa transparência com relação ao patrimônio que aquela pessoa deixou, muitas das vezes a família não tem documentos para poder entrar com o inventário. É muito frequente a família se desestruturar, se desintegrar por causa de herança? Muito, 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 muito. Você tem muitas histórias, assim, para... Tenho, e algumas histórias, assim, te impactam, né? Eu tive uma que a pessoa que faleceu, ela não tinha contato com os irmãos, que eram os parentes mais próximos, há 20 anos, por conta do inventário dos pais. E ela faleceu numa circunstância, na época do Covid, não sabia nem... O hospital não sabia quem eram os parentes próximos dela, tiveram que entrar com uma ordem judicial para abrir o celular e verificar quem eram os parentes mais próximos. E aí, no contato ali, conseguiram uma pessoa próxima dela. Aí foi que a família soube que ela estava hospitalizada, que ela estava com Covid, enfim, chegou a falecer. E o que ela deixou? Eles não sabiam de nada, não sabiam o que ela tinha de patrimônio. Entramos com o processo de inventário e aí nessa situação, ninguém sabe. 20 anos sem convívio. 20 anos sem convívio, muito, muito tempo, né? não sabia se ela tinha casado, se ela vivia numa união estável, se ela tinha um companheiro. Nossa, que estranho, né? 20 anos, assim, sim. sem... E aí, o processo começa a ficar mais longo, né? Porque se eu não tenho essas informações, eu peço para o juiz oficiar, então, a Receita Federal, o Banco Central, para eles mandar essas informações para a gente. E aí, vindo as informações, aí nós descobrimos que ela tinha imóveis, investimentos, carros, enfim, previdência privada. Essa mulher tinha uma fortuna. Uau. Nossa. E os irmãos, que num primeiro momento não queriam nem sepultar essa senhora, por conta dessa mágoa familiar que existia, receberam uma herança significativa. Ou seja, ela mudou a vida de todo mundo. Mudou a vida. Dos 5, eram 5 irmãos. Uau. Assim, eu gosto muito de ver uns vídeos na internet, às vezes aquelas mansões abandonadas.
E eu já vi acho, o caso da mansão que a Abby morava, mas que não era dela, né? Que era do marido. E às vezes as mansões acabam, assim, perdendo até o valor, deteriorando, porque ficou em briga judicial e ficou empacado, né? Tem casos que às vezes podem... Eu sei que esse foi um caso extremo, assim, que não é todo mundo que vai ter uma mansão, que nem da Abby, ou sei lá de mais quem. Mas, assim, acontece às vezes do caso ficar empacado e às vezes, assim, demorar 20 anos, sei lá, como... Fica, é comum. E por vezes, assim, as pessoas próximas... Nossa, fulano recebeu uma herança, mas olha só, não tá honrando o pai e a mãe, né, que deu duro para conquistar. Uhum. Tá acabando com o patrimônio que o pai deixou, acabou com a herança, mas não é. É caro você transmitir o bem de uma pessoa para outra através de um processo de inventário. Então, os filhos, as pessoas que recebem aquela herança, por vezes elas não têm liquidez para pagar. E, não tendo liquidez, esse imóvel tem que ser vendido. Então, se há um imóvel só, se tem dívidas, tem que trazer as certidões negativas. Então, quem vai custear isso? Por isso que muitas das vezes você ouve falar assim, nossa, o inventário ele consome até 40% do patrimônio que a pessoa deixou. É um percentual expressivo, Sim. mas é por conta disso, porque se eu precisar vender, eu vou vender para alguém que esteja disposto a investir. Porque ele não vai entrar na posse daquele imóvel de imediato, ele não vai ter o título de propriedade daquele imóvel de imediato, ele vai passar por essa burocracia. Por vezes, ele vai bancar financeiramente esse processo de inventário, para ele poder ter o título de propriedade. Então, vai começar a reduzir o valor que os herdeiros vão receber. Por isso que muitos imóveis acabam deteriorando, porque tem dívida, porque a família não consegue fazer manutenção, porque tem conflito, porque se tem vários herdeiros, um consegue bancar a sua parte, mas os outros não, e aí aquele que tem uma condição não concorda de suprir a necessidade dos irmãos por conta de conflitos já familiares, e os imóveis vão se perdendo. Nossa, isso mostra uma questão emocional profunda, né? Porque assim, eu prefiro ficar sem nada do que dividir, né? Do que vendo o outro... Tem isso, né? Porque a partir do momento que eu prefiro a herança aí, e anos, e às vezes vendo que não vou receber nada, pra não... Igual você falou, né? Ah, não vou bancar porque o outro vai estar tirando vantagem disso, mesmo que depois receba, né? Sei lá, alguma coisa. Tem não sei, você acha, Flávia, que tem uma... Tô falando por cima, assim. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu acredito que meu pai deixou um legado, ele não deixou uma herança. Então, porque herança é que a pessoa deixa para você, mas legado é o que ela deixa em você, né? Nossa, que E o meu pai foi uma pessoa que ele sempre tinha essa visão, olha, a minha herança vai ser a formação de vocês, vai ser o diploma. Meu pai também fala isso. E assim, ele formou minha irmã dentista e mais 3 médicos, tudo particular. Quando a gente começou, ele era sócio de uma empresa, a gente tinha uma casa boa, trocava carro todo ano, viajava. Quando o último se formou, ele não tinha mais casa, não tinha mais empresa, e ele tinha um Uno preto velho. Era a única coisa que ele tinha. E assim, mas ele assim, o orgulho que ele tinha em falar que ele conseguiu formar os 3 filhos médicos, a minha irmã dentista, e que todo mundo ia andar com as próprias pernas, né? Então, assim, quando eu falo da minha experiência em relação à herança, não tive nada, mas eu tive um super legado que meu pai me deixou, e é o que eu tento passar para os meus filhos. Eu já falei para eles que não vai ter herança, eu vou gastar tudo em vida, e que se eles quiserem aproveitar, tem que ser agora. Agora eu pago todos os cursos que eles quiserem, e se eles quiserem ir para o exterior, estudar, pode ir, mas eu vou investir neles. A herança em si, eu vou gastar, eu brinco que eu vou para uma casa de repouso bem chique, a envelhecer. Mas que eu vou gastar tudo lá e vou viajar bastante. Mas que linda essa questão do legado. Acho que se todo mundo tivesse, né, e ensinasse. Meu pai fala a mesma coisa, né? Ele sempre falou pra mim desde pequeno. O que eu vou deixar pra você é educação. Ponto. Acho que se os pais tivessem, sei lá, na minha cabeça também essas coisas de herança nem passa na cabeça. Mas acho que entra uma questão, igual você falou, né, de você ir para
Uma casa de pra uma repouso? casa de repouso, acho que entra uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né? Alguns filhos que os pais ainda em vida querem se intrometer no que os pais podem gastar, vender, e gera uma revolta porque parece que quando os pais estão gastando uma A herança, né? preocupação, né? Só que a Nossa, herança não não existe adianta ali. nada. A herança não existe ali ainda, né? Existe uma expectativa de direito. Sim. E quando eu observo isso, Ah. né, que os filhos querem tomar alguma medida para impedir dos pais de usufruir, de dispor daquele patrimônio, eu sou bem franca de falar isso. Olha, o que vocês têm é uma expectativa de direito. Se eles quiserem vender tudo, viajar o mundo, eles podem fazer. Ou seja, expectativa de direito não é direito, é só uma expectativa, Não é direito, né? é uma expectativa. Então, não tem como eu proibir o meu pai de vender. Ele tem capacidade, ele está lúcido, ele pode fazer o que ele quiser. E hoje eu vejo assim, quando as famílias pensam em fazer um planejamento patrimonial, há essa preocupação. Nossa, mas eu vou dar autonomia, eu já estou passando meu patrimônio para o nome dos meus filhos. Uhum. Que certeza eu tenho que eles vão cuidar de mim na minha velhice? Será que eles não vão me colocar numa casa de repouso? Né? Então, hoje a gente já tem todo esse cuidado. Fala, calma, nós vamos prever isso também. Né? E aí a gente traz a família para essa conversa transparente, franca, para mostrar para a família isso. Olha, existe essa preocupação, né? Eles estão estruturando, porque a gente vem de uma cultura que nós temos que amealhar patrimônios. Né? Eu tenho que adquirir casa, carro, ações, enfim, investimentos, mas não tem ainda uma cultura de como você organiza isso. Uhum. Né? E como que isso vai ser passado de geração em geração? Não existe. E como a Flávia bem falou da história dela, né? O legado que o pai passou vai mais além do que patrimônio. Sim. Né? A gente tem, quando a gente fala de herança, um universo muito amplo, porque eu não posso pensar na minha herança só patrimônio. Eu tenho as minhas memórias, as minhas vivências, as minhas Sim. lembranças, né? O que de essência, né? Aquela pessoa deixou Valores, e passou, né? que valores. Sim. E deixa eu falar que eu acho que eu e meus irmãos, assim, eu não sei como seria se a gente tivesse dividido uma herança, se isso ia se virar um conflito. Mas, a princípio, nós somos irmãos extremamente unidos, um torce e apoia muito o outro, um ao outro. E a minha mãe é super folgada, porque a minha mãe, agora ela tem filhos, né, que ela acha que já estão bem, Mieko. Mieko. Ela acha que os filhos estão bem. Mieko. Então, ela ficou viúva, e aí ela só pensa em viajar com as amigas. E aí ela manda a agência de turismo ligar pra gente e falar assim, olha, aqui é da agência de turismo, sua mãe falou que é a sua vez de pagar a viagem dela, tá? Olha, você vai fazer no cartão ou você vai fazer no Pix? É assim? Sério? E vocês pagam a viagem pra ela? Vai fazer o quê? Imagina, aí ela vai ligar pro outro irmão. Nossa, que minha mãe não ouça isso. Aí começa o conflito familiar, né? Porque não quer pancar. Não, mas ela já decide quem que vai pagar. Essa vez é um, essa vez é outro, outra. É reverso, né? Assim, a gente deu toda a estrutura. E a gente agora... sente que é o mínimo que a gente pode fazer por ela, entendeu? Sim. De tudo que eles fizeram pela gente ao longo da vida. Sim. Então, esse mimo é o mínimo. Sim. Então, não tem briga. E a gente, assim, entre os irmãos, nunca teve conflito de herança, ficou super bem. E a minha mãe, que agora é folgada. Que lindo, dona. Mas é um ensinamento que ela está passando para vocês, né? Essa, vamos dizer assim, esse legado que seu pai deixou, ela está vivenciando dela, né? Assim, o que eu posso transmitir para vocês, e é uma vivência isso. E assim, até o que o Olga está falando, assim, é uma questão de gratidão também, Sim. né? É uma mensagem, é algo que a gente está exercitando. E, Patrícia, assim, a Flávia tem uma história, né, do legado, uma história, né, que o pai deixou, tem muita questão com os valores, né, que a sua família traz, que você já falou aqui algumas vezes. Agora, assim, falando de modo geral, né, que infelizmente, acho que a Flávia, ela acaba sendo uma exceção de tantas famílias que a gente acaba vendo. Existe alguma coisa que possa ser feita, tanto na prática, juridicamente, desculpa os termos errados, né? Para evitar conflitos maiores, para... assim, eu digo assim, tanto na prática jurídica quanto na prática mesmo ali do dia a dia.
que pode amenizar? Como que Pode. Paulo, eu trago para as famílias isso. Muitas das vezes, hoje eu tenho observado isso. Os pais, quando eles nos procuram para fazer um planejamento patrimonial, eles já passaram por um inventário, eles já passaram por um conflito com os irmãos deles. Então, eu não quero que o meu núcleo familiar, os meus filhos, passem pelo mesmo problema que eu passei. Então, eles já querem estruturar de uma outra forma. E nesse trabalho preventivo, nessa clareza dessa informação, então os pais entram em contato com o advogado. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer preventivamente para deixar o meu patrimônio organizado? E aí o advogado tem que ter aquele cuidado com os clientes. Olha, o que você quer fazer em termos de... Como você quer organizar o seu patrimônio? Né? Que alguns chegam assim, doutora, eu quero doar já os meus imóveis para os meus filhos. Só que a gente tem que ter um cuidado, né? Eu vou doar os imóveis para os meus filhos, mas os meus filhos hoje são casados, não são casados? Por quê? Porque tem a comunicação também daquele patrimônio com os cônjuges, dependendo do regime de casamento dos filhos. Sim. Então, a conversa ela tem que ser muito franca e, por vezes, eu vejo que há um tabu ainda em muitas famílias de conversar sobre isso, porque é um assunto que dói. E quando eu falo dessa conversa franca, é que nós temos que pensar na possibilidade de um filho ir antes de um pai. Então, eu tenho que pensar também quem são os sucessores daquele filho. Para eu saber se aquele patrimônio que o meu filho, que eu já estou dispondo para o meu filho, vai comunicar com o cônjuge dele, ou já é um ex-cônjuge. Eu tenho que saber, né, qual é a situação. Então, quando a gente fala de um trabalho preventivo, é sentar com a família, ver qual a ferramenta. Nós temos várias ferramentas de planejamento patrimonial. Usufrutuários é um tipo de... A gente tem doação com reserva de usufruto. Então, o que significa isso? Você doa um imóvel para um filho, mas você que era o dono dele, você reserva esse usufruto para você. Enquanto você viver, o seu filho não pode dispor daquele patrimônio. É uma ferramenta. Sim. Tá? Mas é segura. É segura, Sim. só que a gente tem que colocar ali cláusulas protetivas para você e para o filho. Sim, porque eu o filho estou doando, eu não quero que aquele imóvel comunique com o cônjuge do meu filho. Então, eu vou colocar ali cláusulas de incomunicabilidade. Se o meu filho estiver devendo na praça, por exemplo, né, sofreu uma penhora, eu já vou colocar ali cláusulas para proteger, para aquele bem não ser passível de uma penhora. Então, tem que ter esse cuidado. Eu vou doar, mas eu vou doar e vou colocar ali as cláusulas de proteção. Fechar bem para que o filho não pode vender. Se o pai quiser vender em vida, ele pode? Não pode. Não, tá. Se ele doar, uma vez que eu doei, eu já perdi a minha autonomia ali com relação àquele patrimônio. Então, se é uma família que tem um patrimônio maior, vários imóveis, investimentos, eu tenho outras ferramentas. Eu tenho holding familiar, a pessoa pode fazer uma previdência privada, pode fazer seguro de vida. Hoje já existem seguros que a pessoa faz até para custear as despesas de um inventário. Eu acho tanto quanto... E não são tão caros, né? Assim, os seguros são caros? porque não é qualquer seguro, tá? Não basta eu fazer um seguro assim, em qualquer... Não. Tem que ser um seguro específico. Você já tem que nomear ali. Quando eu faço um seguro, ou eu já determino quem são os meus beneficiários. Então, se eu colocar os meus herdeiros, se eu não colocar nada, vem os meus herdeiros, a ordem de vocação é hereditária. Sim. Então, chama todos os meus herdeiros para receber. Agora, se eu fiz um seguro especificamente para suprir as despesas de um inventário, eu já posso deixar um testamento e falar, olha, eu fiz um seguro, a pólice é tal, com a instituição financeira tal, e é específico para pagar as despesas de um inventário, por exemplo. Legal. Então, você amarra uma ferramenta com a outra, né? O testamento também é um documento, assim, uma ferramenta de planejamento preventivo. Aí eu posso trazer isso para a família. E nessa conversa, eu acho que a família tem que participar de todos os momentos. E por que é tão importante até participar de todos esses momentos, né? Todas essas conversas? Por vezes eu recebo uma família para fazer um inventário, sabe aquelas coisas básicas do nosso dia a dia? Como que a sua conta de energia é paga? Como que as minhas contas de consumo, né? Água, luz, telefone, elas são pagas? Hoje a gente não recebe mais nada via impresso, é débito em conta.
E eu recebo famílias que acreditem, pessoas que têm uma formação, mas que a dinâmica familiar, a estrutura familiar da família, eu, pai gestor, olha, eu cuido disso daqui, você cuida das crianças, da casa, enfim. A mulher, ela não sabe absolutamente nada como que é essa questão de pagar, gestão de da família. Uhum. E ela se vê nesse período aí pós-morte, né, no luto, numa situação ali de muita privação, porque ela não tem recurso, porque até ela ser liberada com os recursos que eventualmente ele tenha deixado, um seguro, demanda uns dias, né? Então, assim, a família se vê em vários conflitos familiares, várias privações por essa falta de informação, por essa falta de clareza. Mas, gente, se você já passou por isso, comenta aqui, né, Flávia? Acho que é importante a gente ver a sua experiência, se você já passou, se você já viu um drama, além das novelas, dos filmes, das séries, sobre partilha de bens, herança. E outra coisa, se você quiser demorar para distribuir a tua herança pra galera, a gente precisa falar, sabe de quem, Flávia? Do nosso patrocinador, porque lá você vai cuidar bem da sua saúde e vai demorar pra caramba pra você dar a herança pros seus aí, né, Flávia? Qual que é o... Agradecer o Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que é o nosso patrocinador. Exato. Você não precisa ir pro shopping só para fazer compras, agora você pode cuidar, assim como a Flávia faz lá no Espaço Saúde, né, Flávia? Sim, você cuida... me cuido lá. Exato. Obrigado, Espaço Vale Sul... Não, Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Pois é. Pois é, Flávia. E mais, Patrícia, existe alguma forma, assim, de... mais rentável, mais econômica de você estar passando esse patrimônio? A forma mais econômica, tudo que é planejado, preventivo, acaba sendo mais econômico, né? Se eu não fizer nada, deixar ir para um inventário, é extremamente caro. Sim. Tá? Eu posso usar dessas ferramentas que eu falei para vocês, né, de um testamento. O testamento não vai impedir um inventário, vai ter que se fazer um inventário. Mas eu posso fazer um testamento, fazer uma holding familiar, fazer uma doação, fazer uma previdência. E deixar isso muito claro para minha família. Então, acaba sendo menos oneroso. Sim. Por quê? Porque você está estruturando, e quando a gente pensa de transmitir o patrimônio através dessas outras ferramentas, acaba reduzindo base de cálculo de imposto. A gente está com a reforma tributária em andamento, que está para aumentar o imposto sobre herança. Nossa, então, ainda mais. Ainda tem vários temperos. Não, o imposto já existe. Não sei, só mais uma, assim, só para aumentar mais ainda. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Nós que estamos no estado de São Paulo, a alíquota ainda é 4%. Com a reforma, a probabilidade é de ir para 8%. Ela é progressiva. Nossa, isso porque já é caro. Ô, Paty, eu vejo que você fala muito e trabalha muito com holding familiar. Quando que é vantajoso fazer o holding familiar? E o que é um holding, pra quem não sabe o que é um holding? Pra quem não sabe o que é. Aquilo que a gente passa, vou passar um holding na casa? Nossa, que piada sem graça, mas... Holding é uma estrutura familiar. Então, é uma empresa que você tira o seu patrimônio da sua pessoa física e transmite, coloca dentro de uma pessoa jurídica. Tá? Para quê? Para você proteger o seu patrimônio de um revés financeiro, já deixar organizado, estruturado o seu patrimônio para os seus sucessores. E aí, assim, quando vale a pena? Tudo depende do que a família quer, tá? Eu quero proteger um filho que tem uma necessidade especial, que já tem uma incapacidade. Eu consigo proteger o patrimônio daquele filho dentro de um sistema de holding. Eu consigo proteger esse filho, é importante, né? Um testamento, num caso desses. Eu quero proteger o quê? Eu tenho filhos fora de um casamento, eu consigo deixar organizada já a minha estrutura, protegendo, não tem nada de ilícito, né? Eu não vou prejudicar nenhum herdeiro com relação à legítima deles, mas eu vou
estruturar e deixar tudo organizado. A minha vontade. E aí todos vão participar desse momento. Qual que é a diferença entre um testamento e um hold? O testamento é pessoa física. O testamento é você que vai declarar a sua... você vai manifestar a sua vontade perante um tabelião de notas, né? Você vai manifestar ali a sua vontade como você quer dispor do seu patrimônio. Você pode reconhecer um filho através de um testamento. Tem várias possibilidades de um testamento. Eu posso nomear, eu gosto de usar muito a ferramenta de testamento quando eu tenho filho menor. Então, olha, eu quero já deixar um tutor, uma pessoa responsável por aquele filho, para um filho que tem uma incapacidade. Então, eu tenho esse cuidado de usar essa ferramenta. Mas eu tenho que ter essa clareza de que o testamento não vai impedir um inventário. Vai necessariamente ter um Testamento inventário. a pessoa pode deixar a guarda também para alguém no testamento? Do filho, por exemplo? Você pode deixar uma pessoa já, eu, mãe, posso estabelecer, olha, eu quero que o fulano de tal fique responsável pelo meu filho. Entende? Entendo. Eu não estou usando... Existe aquela questão do pátrio poder, né? Que eu não tiro a guarda dos pais. Então, tem todo um processo judicial ali de guarda. Mas eu consigo, sim, já deixar estabelecido manifestar a minha vontade como que eu queira deixar... quem eu quero que deixar responsável para cuidar daquele meu filho. Interessante. Porque você falando isso, né, eu fui pensando aqui agora. Quantas mães, falar principalmente as mães, né, que tem um filho com uma necessidade, enfim, e que eu percebo que é uma questão uma angústia, uma ansiedade, pensar, quando eu não estiver aqui, o que vai ser do meu filho, quem que vai cuidar dele? E eu acho que quando você faz um planejamento desse, quando você busca formas, como você estava falando, que eu acho que deve caber para vários tipos de classes sociais, né, várias pessoas com condições financeiras diferentes, acho que isso traz uma tranquilidade para a pessoa agora em vida, né? No sentido dela poder caminhar sozinha, dela poder investir, dela até poder trabalhar mais na própria independência do filho. Pelo menos eu estava pensando dessa forma. E né? aí, só finalizando a resposta e pegando a sua, o testamento, então, vai funcionar dessa forma e você consegue proteger essas situações mais vulneráveis. Mas dentro da holding, eu também consigo... proteger esse filho, em nenhum momento ninguém vai ser prejudicado, nenhum herdeiro, mas eu consigo trazer essa clareza, olha, eu monto a estrutura, eu trago o patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica, mas eu consigo fazer um acordo de sócio entre todos os outros filhos, né, que, olha, minha vontade é que esse filho que tem essa necessidade, como que vocês vão cuidar dele? Então, o pai e a mãe, eu falo assim, vocês já vão deixar a cartilha daquele filho, né? Um protocolo familiar ali, num acordo de sócios, a gente consegue trazer isso, né? As necessidades daquele filho, como que os demais têm essa orientação de como cuidar dele. Então, aquele imóvel que o fulano mora, né? Que sempre ficou morando lá por conta do pai deixou o filho morar num imóvel, ele também vai continuar morando lá enquanto viver, enfim, você consegue estabelecer essa sua vontade e os filhos têm que respeitar isso. Falar para vocês assim, vai evitar um conflito se alguém se sentir prejudicado, o fórum tá aí, né? Mas você já manifestou a sua vontade, como você quer deixar organizado, e desde que respeite essa questão de quinhão hereditário de cada um, eu vou deixar ali a minha manifestação, aquilo vai ser cumprido, é um documento que pode ser executado. Diferente se eu não fizer nada. Sim. Se eu não fizer nada, chama o Código Civil, né, que tem lá as diretrizes, as legislações com relação ao cumprimento e como seria distribuída essa questão de herança. E quando tem um menor ou um incapaz, aí que a coisa complica mais ainda, porque daí é processo para trocentos anos por conta desse incapaz. Não consegue vender nada, tem que ter autorização do Ministério Público para vender. Nossa, quanto estresse! Quanto estresse! E que pode ser evitado, né? Pode ser evitado. Falta informação. Como falta informação sobre isso, né? Falta. Por vezes, assim, a gente fala assim, não, mas como que as pessoas não sabem disso? Não sabem porque é o meu dia a dia.
Mas não é o dia a dia das pessoas, né? Às vezes a informação é muito básica para mim, mas não é para o outro. Nossa, o quanto acalma o coração, né? Porque eu vejo que as famílias ficam angustiadas por conta disso, que quer fazer ali de alguma forma a partilha, mas não sabe como, né? Eu vou prejudicar, eu vou deixar um filho... preterir um filho, mas entra no início daquela nossa conversa, né? Não estou preterindo, é porque aquele eu entendo que precisa mais que o outro, né? Mas traga isso, por que você está fazendo dessa forma? Para evitar que depois eles acham que foi injusto e aí perde os laços familiares, né? Como a gente precisa normalizar essas conversas e principalmente o tema morte, né, Flávia? Porque, assim, a gente tem tanta dificuldade de falar sobre a morte, que é um processo tão natural e que eu acho que acaba sendo uma barreira para falar sobre isso com naturalidade também, não só os bens, né, mas além dos bens. A gente vive numa cultura, principalmente aqui no Ocidente, que a morte, o próprio envelhecimento é estranho, né, é feio, que é diferente da cultura oriental, né, onde o envelhecimento é algo lindo, né, a sabedoria. E aqui pra gente... a morte, essas coisas é algo tão... melhor não falar sobre isso. Não vou comprar nenhum plano funerário que tá... ai, capaz que eu vou fazer isso, né? Porque a gente percebe isso muito presente. Essa evitação, né? De falar de morte, das coisas, questões práticas da morte. Mas assim, Patrícia, a gente já está finalizando. Já passou rápido, voou. E o que você poderia deixar de uma mensagem assim, mais prática, mais positiva, ou algo mais informativo, geral, assim, para os nossos espectadores aqui? Surtadinhos. Para os nossos surtadinhos. Para as nossas famílias, Sim, né? Para as nossas famílias. Para as não ficarem surtadas. Exato. Vamos evitar, né, esse momento de surto pós-morte. Sim. O preventivo, procurar ter essas conversas familiares. Agora na Páscoa mesmo eu mandei um recadinho para os meus clientes, né, falando assim, gente, aproveita esse momento de reflexão, reúna a família, é o momento ideal para você reunir a família, trazer esse assunto à tona, né, de como você quer organizar o seu patrimônio, como que você quer dividir, por vezes, coleção de porcelana que os pais receberam de presente de casamento. As pessoas brigam por muito pouco, né? Os conflitos surgem por tão pouco. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Procura ter essa conversa. Por mais que as pessoas acham que possa doer, mas é melhor doer agora, né? Ter esse gesto de amor e trazer essa mudança para a família, de conversar sobre esse assunto agora, do que os conflitos e os rompimentos das relações familiares no futuro. Então, sentar, conversar, trazer isso para um papel, porque não adianta também só verbalizar, eu acho que tem que registrar. Então, como que eu vou documentar isso? Como que eu vou transmitir o meu patrimônio? Fazer isso de uma forma correta. Nós temos várias ferramentas jurídicas para isso, que funcionam e são extremamente menos onerosas com relação ao inventário. Bom, ou seja, né, Flávia? Olhar além da herança e entender que você pode deixar para os seus filhos o quê? Um legado. Um grande legado. Um grande legado. Um legado de amor. Muito obrigada, Patrícia, pelas informações, incrível. pelo esclarecimento, para abrir as nossas cabeças aqui em relação a tudo que a gente pode fazer preventivamente, para não ficar surtado, não ficar muito ansioso, não se desesperar nessa hora, evitar, né, situações de desarmonia familiar. Sim. Muito obrigada por trazer isso, porque isso é muito relevante para a saúde mental de todas as pessoas. Patrícia, quem assistiu aqui o episódio de hoje, viu o trabalho incrível que você tem, uma advogada humanizada, querem te seguir, contratar seus serviços, aonde que elas te encontram? @Patrícia da Deia, meu Instagram, todas as minhas redes sociais, @Patrícia da Deia. Aí tem o site do escritório, da Deia e Prado, Sociedade de Advogados, da Deia e Prado, .adv.br. Muito bom. E o seu, Flávia?
O meu é doutora Flávia Sano. E o meu é @psipaulo_siqueira. Também não esqueça de nos seguir tanto no TikTok quanto no Instagram, @surtadamentepodcast. E também de se inscrever aqui no nosso canal e apertar o sininho e comentar e curtir, fazer tudo que você tem direito aqui na nossa página, porque isso é muito importante pra gente poder chegar ao maior número de pessoas possíveis e levar o Surtadinho pra tantos lares, né, Flávia? Sim. Gente, ó, então, até Até quinta. Obrigada a vocês pelo convite, por essa participação e por estar levando esse assunto tão importante para as famílias. A gente que agradece a sua presença incrível. Obrigado, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.